Ah, o amor. O que seria da vida sem o amor, não é mesmo? É o amor que nos motiva, que faz a vida valer a pena. O grande problema é quando achamos que encontramos um grande amor, mas na verdade o que encontramos mesmo foi uma grande dor de cabeça. Pior ainda se a pessoa já fosse meia desajustada e acabar encontrando outra mais desajustada do que ela. Aí ferrou tudo. Se fudeu. Como nesse mês comemoramos o Dia dos Namorados, resolvi aqui dar minha contribuição. Todo mundo vai fazer vídeos sobre casais apaixonados, relacionamentos que deram certo. Mas eu resolvi na contramão. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Porque, como já diziam nossos pais, você não é todo mundo. Então resolvi fazer minha lista com os casais mais tóxicos da história da música. Aqueles casais que é só tiro, porrada e bomba. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo, o seu canal de entretenimento. Dito isso, bora ao vídeo. Sim. Ike e Tina Turner. No início de sua carreira, a Tina fazia uma dupla musical com seu futuro marido, o Ike Turner. Eles se casaram no ano de 1962. Atingiram o auge do sucesso com hits como Proud Mary Rolling, rolling on the river e Nutbush Limits. Por toda a década de 60. Só que o que ninguém mencionava na época eram os terríveis abusos que a Tina Turner sofria do seu então marido. Os relatos da Tina Turner sobre o seu relacionamento com o Ike são bem pesados e são encontrados no livro Minha História de Amor, lançado no ano de 2019, onde ela relata os diversos tipos de abusos psicológicos e físicos que sofreu durante anos. Abre aspas. A nossa vida juntos foi marcada por abuso e medo. Num jeito perverso, os hematomas que ele me deu, um olho roxo, os lábios machucados, a costela trincada, eram marcas de posse. Uma maneira de dizer, ela é minha e eu posso fazer com ela o que eu bem quiser. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Eu sabia que tinha que ir embora, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Nas horas mais difíceis, eu me convenci que a morte era o único caminho. Fecha aspas. Tina também relata na obra que tentou suicídio no ano de 1968, quando tomou de uma vez só dezenas de pílulas para dormir. Abre aspas. Havia 3 mulheres em casa naquele dia, e Ike estava lá fazendo sexo com todas elas. Tudo estava desmoronando, meu status, minha confiança, meu mundo. Uma noite, antes do show, eu não aguentava mais e resolvi engolir de uma só vez 50 pílulas para dormir. Eu sabia que elas iam demorar para fazer efeito, então eu calculei que conseguiria fazer o número de abertura. Desse jeito, o Ike conseguiria ganhar o dinheiro da performance. Eu estava tão bem treinada que até meu suicídio deveria ser conivente com ele. Fecha aspas. A Tina então foi encontrada desacordada e levada para o hospital. E no dia seguinte lá estava o Ike ao lado dela e ele teve a coragem de dizer para ela que ela deveria morrer. Outro grande problema também enfrentado pela Tina Turner no relacionamento era o convívio com o marido quando ele usava drogas. Abre aspas. Ele começou a usar cocaína porque alguém havia dito que isso ia ajudar no sexo. Para mim, entretanto, transar com Ike era hostil. É um tipo de estupro, principalmente quando ele começava ou terminava comigo sendo espancada. Ele usava meu nariz como um saco de pancadas, tantas vezes que eu conseguia sentir o sangue descendo a minha garganta quando eu cantava. Ele quebrou meu maxilar e eu não lembrava como não era ter um olho roxo. Fecha aspas. Ike e Tina Turner oficializaram o divórcio nos anos de 1970. Ele morreu por conta de uma overdose de cocaína no ano de 2007. Infelizmente, no dia 24 de maio desse ano, 2023, Tina Turner faleceu aos 83 anos. Uma pena. Sid Vicious e Nancy Spugg. Esse caso ele é bem pesado, pois envolve até assassinato. O britânico John Seymour Rich era a personificação do punk dos anos 70. Baixista da banda Sex Pistols, viveu uma vida totalmente desregrada, com o abuso de álcool e drogas. Drogas essas que muitas vezes eram fornecidas pela sua própria mãe, que também era traficante. É o velho ciclo da família desestruturada.
O Sid era amigo de infância do vocalista dos Sex Pistols, Johnny Rotten. Foi chamado para a banda para ocupar o lugar do antigo baixista Glenn Matlock, mas sua permanência no grupo durou muito pouco, pois os Sex Pistols acabou em janeiro de 1978. Um ano antes, o Sid se envolveu amorosamente com a grupo Nancy Spungen, com quem ele também conseguia suas drogas. Grupo, pessoal, para quem não sabe, são aquelas garotas que na época se envolviam com integrantes de bandas para, digamos, fazer festinhas com a galera. Ela também era uma viciada, tinha um comportamento detestável e não era bem vista nem mesmo pelos outros integrantes do Sex Pistols. Além de ser possessiva e dominadora, manipulava perfeitamente o Sid Vicious, que fazia exatamente tudo aquilo que ela queria. Era o típico relacionamento tóxico. Com o fim dos Sex Pistols, em outubro de 1978, o Sid até tentou sua carreira solo, mas sem muito sucesso. Em 12 de outubro de 1978, a Nancy Spungen foi encontrada morta no chão do banheiro do quarto que ela dividia com Sid Vicious, no Chelsea Hotel. A causa foi sangramento interno devido a uma ferida de faca na parte inferior do seu abdômen. O Sid supostamente a encontrou e ligou para a recepção para pedir ajuda. Ele foi encontrado vagando pelos corredores e parecia muito inquieto. Assim, ele foi preso e suspeito de assassinato, conforme repercutido pelo Independent. Inicialmente, ele confessou o crime, só que mais tarde ele negou tudo e disse que estava dormindo quando ela morreu. Na madrugada que antecedeu o crime, houve uma festa particular para 10 pessoas no local. Pessoas que participaram do evento afirmaram que o Sid estava dopado de Tuinol, que é um remédio antidepressivo, e ele estava estirado na sua cama. Enquanto isso, a Nancy recepcionava os convidados. Um desses participantes teria sido a pessoa que traficava Tuinol para os dois. Apesar das contradições, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite quando eles supostamente ficaram sozinhos. Quando a polícia e uma ambulância chegaram no local por volta das 10 horas, Nancy já estava sem vida no banheiro, estava agachada perto da pia. Próximo dela havia uma faca, que não foi a mesma usada para o delito. O Sid Vicious morreu de overdose 2 meses depois. Assim, a polícia deu o caso como encerrado, e ele foi considerado culpado pelo assassinato da Nancy. Mas o crime deixou algumas lacunas. Uma delas é que o Sid estava chapado demais para ser capaz de matar alguém. Outra é que algumas testemunhas consideradas essenciais para as investigações jamais foram investigadas pela polícia. Outro ponto é que 6 digitais foram encontradas no apartamento, mas nenhuma delas estava na arma do crime. Por que uma pessoa limparia seus rastros sem se dar ao trabalho de esconder o corpo? Fica a pergunta no ar. Um último questionamento foi levantado no documentário Who Killed Nancy, de 2009. A produção sugere que o homem que traficava drogas para o casal, conhecido como Michael, sabia que os dois tinham muito dinheiro no apartamento. Assim, ele decidiu roubá-los, mas foi flagrado pela Nancy. Ele teria matado e fugido com todo o dinheiro. Nenhum centavo foi encontrado no local. Michael também estava muito sorridente quando deu a notícia da prisão de Sid para os amigos. E depois disso, ele simplesmente sumiu, jamais foi visto. E a morte da Nancy continua um mistério até hoje. Kurt Cobain e Courtney Love. Tão estrondoso quanto o sucesso que o Nirvana fez nos anos 90. Foi o relacionamento entre o Kurt Cobain e a também vocalista Courtney Love. Eles se casaram em 24 de fevereiro de 1992, numa praia em Waikiki, no Havaí, e deram início a uma história de amor marcada por muita polêmica, declarações apaixonadas, abuso de drogas e um fim bem trágico. Courtney Love era vocalista da banda Hole, que não chegava a ser popular como o Nirvana. O primeiro encontro do futuro casal seria durante um show em Oregon, em 1989. Nesse dia, eles conversaram um pouco depois da apresentação, mas não aconteceu nada demais, pelo menos para Kurt, já que a cantora e atriz havia desenvolvido uma paixão inexplicável naquele momento. Já a primeira vez em que o astro de Nirvana teria visto seu futuro amor foi no filme chamado A Caminho para o Inferno. Courtney estava determinada a conquistar o coração do cantor,
mas esse não tinha tanta certeza que queria entrar em um relacionamento na época. Tanto que, até depois de terem começado a namorar, o Kurt faltava em alguns dos encontros que eles marcavam e constantemente deixava de atender ligações por não querer se envolver com a Courtney Love. Apesar disso, o Kurt Cobain disse certa vez, abre aspas, eu estava determinado a ser um solteirão por alguns meses, mas eu sabia imediatamente que gostava tanto da Courtney que era uma luta muito difícil ficar longe dela por tantos meses, fecha aspas. De fato, o amor tinha pegado o Kurt Cobain. No ano de 1991, eles engataram o romance que viria a se tornar um dos mais icônicos da história da música. Os jornais da época noticiavam que a maior parte das atividades do casal eram relacionadas ao uso de drogas, especialmente heroína e o LSD. A droga injetável era, de acordo com o próprio cantor, um remédio que ajudava a amenizar as dores que sentia com uma doença crônica que ele tinha no estômago. A heroína esteve presente em sua vida de 1990 até o momento da sua morte. Eles se casaram no ano de 1992 e tinham apenas 8 pessoas presentes, já que grande parte das pessoas próximas aos dois acreditavam que a relação não tinha futuro não, e era extremamente destrutiva. A cerimônia que ocorreu no Havaí, na belíssima praia de Waikiki, foi bem marcante. Courtney usava um simples vestido de renda branco, enquanto Kurt Cobain usava um pijama verde. No entanto, o que nenhum dos dois sabia é que, no momento do casamento, a Courtney Love já estava grávida da única filha do casal, a Frances Bean Cobain, que estava na barriga da mãe há 3 meses. A notícia surgiu como uma esperança para o casal, já que o Kurt iria para a reabilitação e a Courtney Love iria deixar de utilizar a heroína. A notícia de que a Courtney Love teria usado drogas ainda quando estava grávida foi mais do que o suficiente para que os tabloides da época começassem a levantar polêmicas. Era discutido, por exemplo, que existiria a possibilidade de Frances nascer viciada em heroína, ou até mesmo se poderia interromper a gravidez. A situação ficaria ainda pior com o nascimento. O serviço do Departamento de Crianças de Los Angeles, onde os dois moravam, convocou o casal ao tribunal e o declarou inapto. A justificativa foi que o uso de drogas poderia afetar a criação da filha. Como consequência, a guarda da filha, de somente 2 semanas de vida, foi passada para a irmã da Courtney Love, Jamie, o que durou algumas semanas. Depois de um tempo, o casal concordou em fazer exames de urinas regularmente e receberem visitas regulares de um assistente social. Assim, puderam recuperar a guarda da filha. Mas o casamento estava destinado ao fracasso mesmo. Muito devido ao uso de drogas e pelos constantes desentendimentos, o cantor foi detido em Seattle depois de ter uma briga particularmente muito violenta com a Courtney. De acordo com o relatório da polícia compartilhado na época, a Courtney Love se revoltou pelo fato do Kurt manter uma arma de fogo em sua casa e acabou jogando suco no rosto dele. Ele então teria tentado estrangular ela. Courtney, que era depressivo desde os 7 anos de idade, ameaçou se suicidar e induziu overdoses por diversas vezes, quando sentia que estava prestes a ser traído pela mulher. A Courtney Love ameaçou um divórcio. No dia 31 de março, o Kurt Cobain se internou mais uma vez em uma clínica de reabilitação, mas fugiu pouco tempo depois. Infelizmente, em abril de 1994, o Kurt Cobain tirou sua vida com um tiro na própria cabeça. Ele tinha apenas 27 anos. Curiosamente, acabou fazendo parte do mórbido Clube dos 27, que são aqueles artistas muito talentosos que tiveram um fim trágico com apenas 27 anos. Lamentável. Tommy Lee e Pamela Anderson. O Tommy Lee ele é baterista do Motley Crue, uma das mais famosas e polêmicas bandas de hard rock dos anos 80. Já a Pamela Anderson, ela é atriz e modelo, fez bastante sucesso no seriado SOS Malibu, lá dos anos 90. Esses dois protagonizaram tretas que repercutiu no mundo todo. Tanto que mais recentemente foi criada uma série contando com detalhes todas as suas tretas, todas as suas confusões, e está disponível na Star Plus.
Eles se casaram no ano de 1995, numa praia em Cancún. O casal tinha mania de fazer gravações de seus momentos íntimos. E se tem uma coisa que os fatos provam é que isso nunca termina bem. Já avisei que vai dar merda isso. E dessa vez não seria diferente. Durante uma reforma na mansão do casal, o Tommy Lee resolveu demitir o eletricista, que ficou possesso da vida, e resolveu se vingar roubando um cofre que havia na mansão, achando ele que tinha coisas de valor, tipo dinheiro, joias, essas coisas. Mas, para a surpresa do eletricista, o que tinha no cofre era justamente uma fita com as gravações dos momentos íntimos do Tommy e da Pamela. Por coincidência, o cara já tinha sido até um ator pornô, tinha lá os seus contatinhos. Ele resolveu então reproduzir várias cópias da fita para comercializar em websites. O Tommy Lee e a Pamela Anderson fizeram de tudo para impedir a divulgação das imagens, mas não teve jeito não. É a partir daí que desencadeia um verdadeiro mal-estar entre os dois. Mesmo assim, eles ainda tiveram 2 filhos, só que antes disso, a Pamela Anderson ela sofreu um aborto espontâneo. Para piorar, depois do nascimento dos 2 filhos, o Tommy Lee começou a sentir ciúme da Pamela com as crianças. Ele passava a disputar a atenção dela com os próprios filhos, chegando até mesmo ao ponto de agredi-la enquanto ela estava segurando uma das crianças. Ele torceu o braço dela e arremessou ela na parede. Na ocasião, então, ela chamou a polícia. O Tommy Lee ele foi preso e passou 6 meses na cadeia, o que aumentou mais ainda a crise no relacionamento. Para piorar, a Pamela Anderson botou um par de chifre no Tommy Lee com também o roqueiro Kid Rock. Depois disso, eles se separaram. Alguns anos mais tarde, o Tommy Lee e o Kid Rock acabaram se encontrando num evento do VMA e adivinha, a porrada comeu solta. O próprio filho do Tommy Lee, depois de já grande, acabou dando um soco na boca do pai por ele ficar falando mal da mãe em redes sociais. Hoje em dia os dois não são mais casados. O Tommy Lee é casado com uma outra mulher, mas a Pamela Anderson vira e mexe e fala nas redes sociais que o Tommy Lee é o único homem que ela realmente amou. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então já deixa logo o like. Dá trabalho para fazer essas coisas, gente. Então me compensem com o like de vocês. Também deixe a sua inscrição e se você já for um inscrito, confere se a sua inscrição permanece lá, porque o YouTube está muito fanfarrão. Isso é um fanfarrão, xerife! Deixe aquele comentário também para ajudar no engajamento, tá bom pessoal? Depois eu voltarei com mais vídeos. Até mais!